Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Por que não deu certo? Então, nessa leitura, eu vou focar questões de relacionamento afetivo ou então questões profissionais e veremos por que que não deu certo, tá bom? Então, para hoje temos duas opções. Opção número 1, o Buda amarelinho. E opção número 2, o Buda vermelhinho. Nas duas opções, vou trabalhar aqui com tarôs, mas se houver necessidade, eu pego outros baralhos, belezinha? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E como temos apenas duas opções, talvez elas não deem conta de contemplar todas as experiências que vocês estão tendo, beleza? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 do Buda amarelo, vou deixar aqui do ladinho do Ganesha. E vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Passou o Natal, já arranquei a árvore de Natal que estava aqui no canto, já coloquei um Ganesha para já atrair a prosperidade para 2025. A gente tem que ser rápido aqui. Então vamos ver por que que não deu certo essa situação. Vamos ver o que que o tarô fala pra gente, tá bom? Lembrando, é uma leitura coletiva, então se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, por favor, desconsidere. Temos apenas duas opções hoje, então provavelmente não vai dar para contemplar todas as expectativas, né, de quem está assistindo a leitura, e é normal, tá bom? Então, se caso você também assistir e não gostar, devolve para o universo. Entenda que talvez hoje não tivesse uma mensagem específica para sua situação, tá bom? Então, vamos ver aqui por que que não deu certo essa situação. Rainha de Ouros, Cavaleiro de Paus, Rainha de Espadas, Três de Copas, Cavaleiro de Ouros. Vamos começar com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Como eu disse, na leitura eu vou focar mais questões de relacionamentos amorosos ou profissionais, tá bom? Então vamos começar aqui por questão de relacionamento amoroso. O que que eu tô vendo aqui? Por que que não deu certo esse relacionamento em específico, tá? O que está sendo passado aqui pelo tarô é o seguinte: não deu certo esse relacionamento, primeiro, por uma falta de maturidade. Não estou julgando se está certo ou se está errado, quem está certo e quem está errado, tá? Mas houve uma falta de maturidade para encarar esse relacionamento. Então eu vejo que muitas vezes pode ter sido você ou pode ter sido a outra pessoa que entrou nessa relação muito mais por um entusiasmo, pode ter entrado nessa relação com uma expectativa de algo de prazer, vamos aproveitar a vida, não quero uma coisa muito séria. Em contrapartida, o outro lado, que pode ter sido você ou outra pessoa, já estava esperando algo mais estruturado. Então, por isso que é dito pelo tarô que houve uma falta de maturidade para encarar esse relacionamento, tá bom? Pode ter sido da sua parte, como pode ter sido da outra pessoa. E aí, no caso, né? O que que aconteceu? A parte que queria uma coisa mais séria acabou, às vezes, exercendo uma pressão maior no relacionamento, sem esperar que o lado que estava mais querendo
aproveitar a situação, aproveitar no sentido assim de vamos desfrutar, vamos aproveitar aqui para ser feliz, vamos aqui numa leveza, e isso acabou afetando essa parte que estava mais leve na relação. Não deu tempo para essa pessoa se ambientar o suficiente para mudar de ideia, entendeu? Então, eu vejo aqui que existiram dois ritmos diferentes entre essas pessoas envolvidas. Uma que já chegou numa postura de quero algo mais sério, exercer uma pressão maior para que isso se consolidasse rapidamente, e um outro lado querendo algo mais livre, mais aberto, vamos buscar mais a alegria, vamos tentar mais ser mais. Ah, não que a pessoa não quisesse um compromisso, mas ela queria curtir o processo, entende? Eu vejo que a pessoa estava levando mais de boa e a pressão de temos que estabelecer um relacionamento, temos que, né, firmar algo, acabou atrapalhando muito. Então eu vejo aqui que como temos uma rainha de espadas no meio aqui da tiragem, o problema maior foi aqui a comunicação e a falta de estratégia para lidar com os dois ritmos diferentes. Eu não estou falando que um é melhor e que o outro é pior, tá bom? Só estou falando que como cada um apresentou expectativas diferentes nesse relacionamento, houve uma dificuldade nesse diálogo, tá bom? Então, assim, resumindo, por que que não deu certo esse relacionamento afetivo? Uma dificuldade na comunicação devido a expectativas muito diferentes. E aí, então, o que acontece? Um não respeitou o ritmo do outro. Tanto de quem fez a pressão para que o negócio se consolidasse, não respeitou o ritmo dessa pessoa que estava numa empolgação maior, numa ideia de vamos curtir mais e depois a gente pensa no que acontece. E também essa pessoa que estava curtindo mais, não vamos nos precipitar, não vamos levar tudo muito a sério, também não respeitou o ritmo de quem queria algo um pouco mais firme, entenderam? Então foi isso que aconteceu, por isso que o negócio aí degringolou. Faltou um pouquinho de uma conversa mais aberta, podemos dizer assim, tá? Eu vejo que houve muitas exigências das duas partes, um querendo mais liberdade, a outra parte querendo aqui mais compromisso, mas esqueceram de sentar e dialogar de numa boa, né? Então isso acabou desencadeando alguns conflitos entre vocês e por isso acabaram se separando, tá bom? Agora, vamos para a segunda situação. Se você trouxe aqui para a mesa uma questão profissional, por que que não deu certo aquele emprego, ou por que que não deu certo aquele projeto, ou por que não deu certo aquela parceria? O que está sendo passado pelo tarô é o seguinte: aquele projeto, aquela parceria, ou aquele trabalho, ele poderia ter sido bem sucedido se tivesse sido melhor estruturado, tá bom? Então eu vejo que houve uma certa precipitação na hora de executar o projeto ou na hora de estabelecer aqui algumas parcerias ou então na hora de se movimentar dentro do ambiente de trabalho. Como assim? O que eu estou vendo aqui é que tem pessoas, nesse caso profissional, tem pessoas que, por exemplo, né, no projeto, pode ter se precipitado e não avaliado muito bem algumas etapas desse projeto, e por isso que o negócio aí não deu certo, tá? Se for aqui uma questão de parceria, a precipitação que foi mencionada está relacionada à falta de deixar acordado exatamente o que se espera dentro dessa parceria. Então, assim, você pode ter convidado alguém para ser seu sócio, ou alguém para estabelecer, né, uma colaboração. Só que eu vejo que vocês foram muito na amizade, na ideia de a pessoa vai entender, partindo de pressupostos que não se concretizaram. Então, faltou sim sentar e
colocar muitas vezes no papel aquilo que realmente estava sendo esperado dentro dessa colaboração ou dessa parceria. Então, houve sim uma falta de comunicação entre vocês. E por isso que o negócio não deu certo. Ou então por isso que o negócio começou a patinar demais. Por quê? Você entrou com uma expectativa, a pessoa que você convidou, ou né, a pessoa que convidou você, pode ter entrado com outras expectativas e provavelmente não entendeu muito bem o ritmo dessa parceria ou dessa colaboração, tá? E por isso que não deu certo. Agora, se for aqui a questão de por que que esse trabalho, né, esse emprego não deu certo. Como foi dito, foi uma falta, muitas vezes, de estratégia para se conduzir dentro do ambiente profissional. Então eu vejo aqui, né, que tem gente que pode ter entrado num emprego específico, era um bom funcionário, uma boa funcionária, porém pode ter aqui faltado um pouco com a comunicação com os demais colegas. Então, assumir uma postura mais pragmática, né, mais prática, às vezes muito focada no trabalho, mas faltou um pouco da interação social. E isso pode ter prejudicado, sim, o seu desenvolvimento dentro daquele ambiente de trabalho, tá? Para um grupo. Para outro grupo aqui, mesmo que você seja um bom profissional, uma boa profissional, eu vejo que às vezes você pode ter ido pelo lado contrário, né? Ter dado muito mais atenção às relações sociais e isso acabou atrapalhando o seu desempenho. Por quê? Como você acabava dando mais atenção para as questões sociais, às vezes se distraía demais, né, com o Diz que me disse, ou às vezes com as intervenções de colegas, e aí até você pode ter ficado com um certo dó de cortar um pouco, né, dessas comunicações excessivas, faltou um pouco de foco. E isso pode ter sim prejudicado o seu desempenho, e aí numa avaliação podem ter considerado você um funcionário ou uma funcionária mais lenta que os demais, porque você pode ter perdido muito tempo com as coisas não condizentes com a sua função específica, entendeu? Por isso que foi dito aqui que para esse o grupo que foi apresentado por último, faltou um pouco de foco para o desempenho profissional e por isso que o negócio não deu certo, tá bom? Mas obviamente, gente, que o tarot está trazendo aqui algumas situações, ele não consegue contemplar todas as situações possíveis, né? Então cabe muito a você que está me assistindo ter discernimento para fazer aí uma peneira, para entender o que realmente condiz com a sua realidade ou não. O tarot está trazendo, como eu disse, algumas situações. Vai encaixar para todo mundo? Provavelmente não, porque é uma leitura coletiva, tá bom? Mas ele está apresentando algumas explicações e para quem for essas situações que foram mencionadas, você vai entender que foi exatamente assim que aconteceu para você. Tá certo? E outra coisinha que é importante falar, o tarô não está julgando quem está certo ou quem está errado, ele só está aqui mostrando o cenário, tá? Se você vai concordar ou não, já é uma outra questão, belezinha? Então tá bom. Bom, meus queridos e minhas queridas, essas aqui foram as informações que eu pude trazer dos motivos pelos quais essa questão romântica ou profissional não deu certo. Eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Espero também que você tenha gostado. E se gostou, então, por favor, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do Buda vermelho, deixar aqui no cantinho, e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada.
Acho que vocês já repararam que eu tirei a árvore de Natal que estava no cantinho, coloquei o Ganesha. Não foi à toa, é para o Ganesha já atrair a prosperidade para nós, aqui para essa mesa, para 2025, viu? Então vamos ver aqui por que que essa situação não deu certo. Vou focar mais em questões de relacionamento afetivo e questões profissionais. Lembrando, é uma leitura coletiva, então se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, por favor, desconsidere. E por ser uma leitura coletiva e só termos duas opções para hoje, provavelmente a leitura não vai contemplar todo mundo, tá? É normal acontecer isso. Então, se você assistir a leitura e falar, nossa, nada a ver, ou se não gostar, devolve para o universo, sem estresse. Entenda que nem sempre, né, vai ter uma mensagem significativa e tudo bem, acontece, tá bom? Então, vamos ver aqui por que que essa situação não deu certo. 6 de ouros, o mago, a temperança, 10 de espadas e 3 de espadas. Eita! Opa! Quis virar. Eu ia abrir mais 3 cartas, uma já pulou. Então vamos ver aqui. Só para clarificar esse 3 de espadas. Bom, se houver necessidade, eu pego mais cartas ou outros baralhos, tá bom? Como eu disse para vocês que eu vou focar mais a questão romântica e profissional, então vamos começar com a questão aqui de relacionamentos afetivos, tá? Por que que esse relacionamento não deu certo? Bom, o que o tarot está me dizendo é o seguinte: faltou equilíbrio nesse relacionamento. Então eu vejo que nesse relacionamento, uma das partes fazia muito para a relação. E aí o que acontece? Eu vejo que quem fazia demais, não sei se foi você ou a outra pessoa com quem você se relacionou, quem fazia demais acabou se sentindo, num certo momento, sobrecarregado ou sobrecarregada. E aí começou a entrar num sentimento de carência, de eu sempre faço e recebo pouco. No entanto, não percebeu que durante a relação, quem fazia muito sempre fez muito. E o outro lado acabou se acomodando nessa situação. Então, também era difícil esperar, né, que a pessoa que só recebia começasse a fazer algo, porque ela já estava acostumada a só receber. E digo mais, às vezes quem só recebia até tentou fazer algo, mas quem fazia mais pode ter abafado essa iniciativa, tá bom? Não estou falando aqui de quem está certo ou quem está errado, não estou julgando ninguém aqui nessa leitura, só estou aqui mostrando o cenário. E aí, no caso, independente se foi você ou a outra pessoa que era quem fazia mais nessa relação, eu vejo que teve essa atitude meio que para compensar algum trauma ou algum sentimento negativo que carregou devido a um relacionamento anterior ou devido a alguma experiência familiar durante a infância. Então eu vejo que essa ânsia de querer fazer, querer demonstrar, até uma maneira assim de cercar a outra pessoa por todos os lados para também não dar possibilidade da pessoa falar sim ou não. Essa intenção de querer agradar demais, sabe, numa atitude intensa demais para que esse relacionamento desse certo de qualquer jeito. É isso que eu estou vendo nas cartas, tá? Então, assim, eu vejo que muitas vezes é até inconsciente que a pessoa faz mais na relação. Eu vejo que a pessoa está querendo buscar uma estabilidade mais rápido. E por isso essa intensidade, esse investimento maior no relacionamento. Só que o que acontece, né? Como foi dito, quem faz muito acaba se sobrecarregando também. Então, haveria uma necessidade aqui de equilibrar um pouco mais, né? Ah, coordenar melhor os passos
das duas pessoas envolvidas. Então faz um pouquinho, espera a outra pessoa acordar para a vida e reagir, né? E aí então, a partir do momento que a outra pessoa também dá um passinho, aí tenta dar outro passo. Então, o que eu vejo aqui, no caso, é que uma pessoa estava lá na frente no relacionamento e aí quem recebia ficou mais para trás. E aí então quem fazia mais ficou na carência, tá? O que eu tô entendendo aqui, gente, é que pro próximo relacionamento que você tiver, né, se você tiver disposto ou disposta a encarar um novo relacionamento, vai um pouquinho mais com calma, tá? E o que seria muito interessante, se possível, dentro das suas condições, tentar fazer uma avaliação interna para entender o que exatamente te falta, o que te aconteceu em relação a relacionamentos amorosos passados, que pode ter te gerado uma frustração, ou então em relação a algo da sua infância, da sua juventude, que te deixou com uma sensação ou de impotência, ou então uma sensação de que não era suficiente. Algo não era suficiente. Ou você se sentiu não suficiente, ou algo não foi suficiente para sanar aí os seus anseios, ou algo que era importante para você, tá bom? Porque eu vejo que no caso, né, se foi você que estava fazendo mais, no caso seria interessante avaliar esse aspecto, para que no próximo relacionamento você conseguisse entrar de uma maneira mais equilibrada, tá? Se no caso não foi você que fazia muito, mas a outra pessoa fazia demais, seria também interessante se questionar se isso é um padrão na sua vida, tá? De acabar atraindo pessoas que às vezes são protetoras demais ou acabam te sufocando no relacionamento. O que que acontece, né, para atrair esse tipo de perfil de pessoas? Se você me disser, Má, só foi uma pessoa em específico, eu até gostava dela, mas era insuportável, porque ela me sufocava de alguma maneira, é interessante pelo menos avaliar, né, quais seriam as características dessa pessoa que te atraíram e então para você conseguir identificar no próximo relacionamento o que seria positivo ou não para você. Mas o que eu estou sentindo aqui é que muitos que estão assistindo essa leitura número 2 foram as pessoas que fizeram muito no relacionamento e acabaram então depois, como foi dito, sentindo uma carência, né? Faço muito, invisto muito a minha energia, meus esforços e recebo muito pouco. E aí também tem esse questionamento: você se contenta com pouco? Não é uma crítica, veja bem, tá? É só um questionamento, porque eu já vi situações de pessoas que inconscientemente se contentavam com pouco e aí acabavam fazendo muito para o outro lado, para a pessoa com quem se relacionava, como uma maneira de compensar esse pouco que recebiam também, tá bom? São apenas questionamentos, então, por favor, se você sentiu que não ressoou com você de jeito nenhum, desconsidere, tá? É só para quem, né, se identificou com essa situação, tá bom? Bom, agora vamos ver aqui numa questão profissional. Por que que aquele trabalho, ou aquele projeto, ou aquela parceria não deu certo? O que o tarot está dizendo é que faltou um equilíbrio aqui nas relações, tá bom? Então, o que eu vejo? Se você estabeleceu aqui uma parceria com alguém, pelo que eu vejo, a maioria de vocês acabava carregando todo o trabalho nas costas. E, obviamente, isso gerou um cansaço maior para vocês, não é? Então, é interessante também pensar: será que você realmente precisa de uma parceria? Será que é uma insegurança? Ou será que, né, o que que acontece? Porque eu vejo que muitos, como já carregavam tudo nas costas, sabem que têm plenas condições de fazer o trabalho sozinho ou sozinha, tá bom? Às vezes é uma questão só de você sentir mais confiança de tocar essa questão aí sozinho ou sozinha. E lembrando, se você achar que não ressoa para você, desconsidera, tá bom?
mas eu vejo aqui que na questão de parcerias houve um desequilíbrio sim. Então seria o caso de sentar e conversar com esse parceiro profissional para restabelecer aí as funções, né, a divisão do trabalho entre vocês, tá bom? Agora, se foi um projeto que não deu certo, eu vejo aqui que houve uma pressa na execução desse projeto e algumas coisas foram atropeladas nesse processo do projeto. Então eu vejo aqui que também houve uma questão de autossabotagem em alguns momentos, tá bom? Por mais que o projeto fosse bom, eu vejo aqui que muitos que trouxeram essa questão de por que esse projeto em específico não deu certo, eu vejo que vocês podem também inconscientemente terem se sabotado nesse projeto, porque tinha algo dentro de vocês que pode não estar relacionado diretamente com o projeto, com o trabalho, mas algo não estava bem em vocês e por isso vocês não conseguiram também levar adiante esse projeto. E aí, no caso, né, o tarot fala que seria interessante também avaliar se esse pontinho que está trazendo incômodo ou trouxe incômodo na época do projeto já foi trabalhado. Se não, ainda não foi, seria interessante buscar, né, uma avaliação mais acurada para saber o que está acontecendo. E o tarot está pedindo para falar também para vocês que não é porque esse projeto não deu certo que significa que vocês são incompetentes, tá? Muito pelo contrário, vocês têm um caminho de sucesso. Foi apenas um projeto que não deu certo naquele momento, tá bom? Agora, se for uma questão aqui do trabalho em geral, às vezes você não se deu bem no local de trabalho e está se perguntando por que não deu certo, né? Eu me dediquei, fiz o melhor o que eu pude, mas ainda assim não deu certo. Eu vejo aqui que estabeleceram relações desiguais com você. E digo mais, para algumas pessoas, para quem não deu certo aqui o trabalho, o emprego que em específico, está sendo passado para mim que no caso foi até um agir da espiritualidade para te livrar de alguma situação bem ruim relacionado a esse trabalho, tá? Você pode ter saído sim muito magoado ou magoada desse emprego, mas eu vejo que poderia ficar pior. E no caso, eu vejo aqui que a espiritualidade também traz a seguinte mensagem: você foi retirado daquele ambiente porque não era bom para você. Seria muito pior se você permanecesse e você está sendo conduzido ou já foi conduzido para um caminho melhor para a sua vida. Se as coisas ainda não estão de acordo como você estava esperando, é uma questão aqui de tempo. Mas eu vejo que muitos sim já estão trilhando o caminho do sucesso, gente. 6 de paus, pagem de ouros que me traz uma energia às vezes até um pouco demorada, né? Mas assim, firme, constante. E vocês terminam com o rei de ouros. Por isso que a espiritualidade me traz essa mensagem. Vocês estão sendo conduzidos para uma área profissional que é muito melhor para vocês. Às vezes não é que vocês vão ganhar muito mais do que vocês ganhavam nesse emprego que não deu certo, mas vocês, no geral, terão muito mais prosperidade nesse novo caminho do que se vocês tivessem permanecido nesse antigo trabalho. Então aqui esse rei de ouros me traz aqui dinheiro suficiente para vocês pagarem as suas contas, terem conforto, dinheiro suficiente para vocês terem tempo também para curtir, para relaxar. Vocês terão também condições de se aprimorarem em algumas questões que podem não estar relacionadas ao seu trabalho, mas são interesses da sua vida. Ou seja, eu vejo aqui que vocês vão ter um fluxo de vida muito mais tranquilo para vocês. E por isso é que eu falo também que vai ser um fluxo de vida muito mais próspero, tá? É como se naquele antigo emprego tudo tivesse em desalinho. E por isso então que as coisas não deram certo para que você pudesse realinhar a sua vida e inclusive se curar de algumas questões que aquele antigo emprego estava maltratando o seu coraçãozinho, tá bom?
Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer a respeito de por que aquele relacionamento afetivo ou aquele trabalho não deram certo. Como é uma leitura coletiva, obviamente não vai dar para contemplar todas as situações de todas as pessoas que vão assistir ao vídeo, e isso é normal, tá bom? Mas eu espero de coração que essa leitura tenha trazido informações significativas para vocês. Espero também que você tenha gostado da leitura. Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!